Eu tenho observado um movimento muito interessante de cada vez mais tem tido mulheres muito confiantes de si, e em paralelo a isso, mulheres de muito sucesso. Como a confiança tá tão atrelado ao nosso sucesso, seja ele financeiro, profissional, pessoal, enfim, a tudo aquilo que possa ter a ver com a nossa vida. Sabemos historicamente, né, que fomos criados para não necessariamente estar em lugares de poder e sim ter um lugar de servir ali a outras pessoas. E quando as mulheres elas começam a desenvolver essa confiança nelas e principalmente essa coragem de agir realmente, confiar no seu feeling e ir seguindo a sua vida, elas têm cada vez mais construído vidas de sucesso. Porque se parar pra pensar, na maioria das vezes o que nos separa da pessoa que tem conquistado coisas é a forma como ela tem realizado ou se ela tem realizado ou não. E às vezes com medo e com toda aquela pressão que a sociedade coloca na gente enquanto mulher, a gente se paralisa. Então a gente não dá ao menos a possibilidade daquilo dar certo. Porque se a gente já nem faz, a gente simplesmente não tem como colher nenhum tipo de resultado. E quando as mulheres começam a ter coragem, começam a estudar, trabalhar e agir estrategicamente em cima daquilo que elas querem, elas conseguem conquistar às vezes com muito mais facilidade, porque nós mulheres somos muito inteligentes, a gente precisa usar aquilo que a gente tem de melhor. Nosso poder de persuasão, nosso poder de sedução, a nossa inteligência. Nós mulheres, nós somos historicamente estratégicas, mesmo não tendo às vezes a teoria. Então observem um pouco mais o feeling de vocês, a energia de vocês. E eu fiquei pensando sobre isso esses dias, justamente porque durante toda a minha vida, o que eu mais ouvi é que eu era uma menina muito corajosa e que eu não tinha medo de nada. E eu acho que isso foi o principal fator que não me limitou a realizar tantas coisas que às vezes outras pessoas não conseguiam realizar. Óbvio que quando eu comecei a tentar conquistar as minhas coisas, eu bati de frente com muitas situações, né? A gente lida com racismo, a gente lida com machismo, a gente lida com todo tipo de situação. Mas quando a gente tem certeza daquilo que a gente é, se torna muito mais fácil lidar com as dificuldades, porque mesmo que outra pessoa esteja tentando te colocar para baixo, você tem tanta certeza daquilo que a opinião daquela pessoa, ela simplesmente some da sua cabeça e você fica tão focada em construir aquele seu sucesso que as pessoas têm até vergonha de tentar impactar negativamente de alguma forma. A confiança trouxe em mim também muita determinação e um senso estratégico muito bizarro, assim. Hoje, para tudo que eu quero na minha vida, eu consigo pensar numa boa estratégia para conseguir realizar aquilo. Quando eu digo realizações, eu não tô falando só a compra de uma casa, de um carro, falando sobre o poder da gente ter liberdade mesmo, de ter o dinheiro do não, de ter a possibilidade de morar sozinha caso queira, de ter a possibilidade de viajar caso queira, de ter um emprego que considera um emprego de sucesso ou uma empresa de sucesso, né? Pessoas que estão chegando ali aos 30 anos e estão começando a compreender que não necessariamente o sucesso ele vai ser igual para todos, cada um lida com o sucesso de uma forma individual, mas principalmente o tempo também não vai ser igual para todos, né? Se você começou já atrasado do que muitas outras pessoas, o tempo com você vai ser um pouquinho mais lento. Então, enquanto às vezes outras pessoas vão estar ali ao seu redor comprando casas e tudo mais, você vai estar só indo pro seu outro apartamento de aluguel, mas que é um apartamento muito melhor do que o seu primeiro. E isso também é sucesso. Toda vez que a gente evolui numa etapa da nossa vida, a gente está cada vez mais próxima e realizando coisas interessantes. Esse é um assunto que eu converso muito com as minhas amigas e como eu sempre falo, que eu sou para vocês a amiga que te conta o que ninguém te contou e que conversa com você sobre aqueles assuntos que quase ninguém quer abordar, é que muitas vezes a gente tem aquela amiga que a gente admira, né? E a gente olha e a gente fala, meu Deus, como que fulana tem coragem de fazer isso? Todo mundo tem aquela amiga que se a gente precisar perguntar alguma coisa na rua, a gente vai falar assim, ai fulana, vai lá, pergunta pra mim, por favor, que eu tô morrendo de vergonha. E essa pessoa, ela vai lá, ela consegue se desenrolar, ela consegue conversar com a pessoa, já trazer a informação, não só a informação, mas já trazer o resultado. E quando a gente vê aquela pessoa não só trouxe aquela informação, mas conseguiu uma mesinha pra gente sentar e conhecer outras pessoas e já fez outras amizades, porque ela é tão desenrolada a ponto de conseguir chegar a alguém que ela nunca viu na vida dela e tentar fazer com que aquela pessoa possa ajudar ela naquele momento. E eu acho que todo mundo tem alguém assim na vida, ou é essa pessoa na vida de alguém. E normalmente essas pessoas muito corajosas são as pessoas que mais a gente admira também, que mais estão realizando coisas, porque se essa pessoa não tem medo, ela vai estar tentando, tentando, tentando. Isso não significa que ela não perca, mas se você tenta várias vezes, em algum momento você vai ganhar. De alguma forma vai vingar. É igual quando a gente fala sobre criação de conteúdo. Talvez o primeiro, o segundo, o terceiro não vingue, mas o quarto vingue. Ou talvez você precise postar todos os dias para que um vídeo por mês viralize. Ou nenhum vídeo precisa viralizar. Então, tudo depende muito. Mas o que não dá para fazer é querer ter resultado sem ter ação. A gente precisa ter coragem de agir. Agir mesmo com medo. Agir mesmo não tendo certeza. Agir mesmo às vezes achando que vai dar merda. Porque nem sempre dá
merda. Mas é ter a coragem de seguir aquilo que bate no nosso coração e faz a gente vibrar, sabe? Eu, por exemplo, vibro muito quando eu tô conversando com outras pessoas, eu vibro muito quando eu explico sobre o dinheiro e tento mostrar o quão tranquilo dá pra ele ser na nossa vida e o quão dá pra ele fazer com que a gente consiga realizar os nossos sonhos, que eu vibro, eu sou feliz fazendo isso. Então, por que não trazer isso como um conteúdo para as redes, se eu tenho um bom telefone, se eu tenho um microfone, se eu consigo ter um lugar silencioso, sabe? O tanto que eu já quis ter um lugar silencioso para morar e conseguir fazer conteúdo. Então, por que não fazer agora que eu tenho? Sempre que a dúvida vier tentando fazer com que a gente paralise, a gente sempre tem que dar o contrário. Ao invés de paralisar, a gente tem que agir. Toda vez que o nosso corpo paralisar, porque o medo, ele nada mais, nada menos é do que um alerta. O medo não é pare e não faça nada. O medo é, opa, tem alguma coisa diferente aqui acontecendo. Podemos avançar? Você vai analisar e a partir disso você vai avançar. Porque só agindo para ter resultado, seja o resultado positivo ou negativo, só tem como ter resultado quando tem ação. Então não deixe de agir por medo. Um beijo.